Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está aqui em mais um Pode Que? E hoje a gente tem que falar sobre Elvis. Você conhece Elvis? Será que conhece mesmo? Ou você é dessa geração aí que não conhece muita coisa, não sabe quem é o Elvis? Bom, se você não conhece, você vai ficar sabendo um pouquinho mais de quem foi o Elvis, né? Afinal de contas, vai fazer pouco tempo, 50 anos de que ele já partiu, mas deixou um legado aí. Muita gente ainda imita o Elvis, né? Muita gente ainda se inspira no Elvis. E eu tô aqui com 3 pessoas que conhecem bastante sobre a obra do Elvis, vivem isso no dia a dia, que é o Hilário, o Valteir e o Lázaro, né? E aí, bom, como são 3, né? Hoje pela primeira vez a gente está fazendo com mais de um entrevistado, então vamos deixar eles falarem quem eles são e a importância do Elvis também para a vida deles, de como... Bom, vou começar pelo Hilário, né? Bom, meu nome é Hilário. O único palmeirense aqui. Graças a Deus. Fui abençoado, meu pai me deu essa orgulho de carregar o Timbu Verde, mas voltando a falar de Elvis, meu primeiro contato de Elvis foi em 1973, eu tinha 8 anos de idade. Então já são 53 anos de amor a Elvis, né? Aí tudo aí começou com, tipo, voltando da escola, em 1973, você imagina que são televisões preto e branco, né? Pelo menos a classe pobre era preto e branco. Quem tinha TV, né? Quem tinha TV. A minha, no caso, era... Meus pais tinham ganho. Aí eu cheguei em casa como adolescente, 8 anos, vamos procurar o que? Desenho na televisão. Aí você começa a procurar os canais, você vai na época, você tinha a Record, que a Record era a que passava mais desenhos, todos os canais. Devido ao horário que eu cheguei, acho que ou já deveria ter acabado os desenhos, eu tava no intervalo e eu tava sem paciência. Aí, trocando de canal, eu caí na Globo, que tava passando sessão da tarde. Só que eu não sabia quem que era que tava cantando, eu só vi lá. Depois que eu vim descobrir o filme, mas na época tava passando, seria o Rustabout, que é o filme Carrossel de Emoções, e a primeira cena é Elvis cantando num picadeiro lá do parque de diversões, né? E eu fiquei encantado. Fiquei assistindo aquele filme do começo ao fim. Aí quando minha mãe chegou em casa, perguntou: e aí, filho, você assistiu? Ah, eu assisti um filme do Charlie Horse. Só que Charlie Horse era o personagem do Elvis no filme, né? Só que eu não sabia. Aí minha mãe ficou falando: ah, mas eu não conheço nenhum cantor com esse nome. Ah, mas o nome dele é Charlie Horse. É Charlie Horse? Não, qualquer. Aí ela ficou na cozinha, eu tava lá no quarto assistindo televisão ainda, aí tava anunciando entre o Jornal Nacional e tinha uma novela que antes começava às 7 horas. E nessa época eles anunciavam sempre qual era o próximo filme da sessão da tarde, né? Aí calhou deles anunciaram o próximo filme seria o G.I. Blues, que é os Saudades de um Pracinha. Aí eu já gritei minha mãe. Falei: a mãe, ó, Charlie Horse. Aí a mãe veio e falou assim: isso aí não é Charlie. Isso aí é o Elvis Presley. Minha mãe não sabia falar o Presley direito. Elvis Presley. Falei: mãe, é Charlie Horse. Eu li, é Charlie Horse, eu sei ler. Minha mãe: é Elvis Presley. Aí você não discutiu com a mãe, ficou quieto. Eu fiquei quieto. Aí no dia seguinte voltei correndo, pus no canal pra pegar o inicial que tinha os letreiros. Aí que eu li, é Elvis Presley. Aí falei: nossa, minha mãe tava certa. Aí começou a minha paixão pelo Elvis, desde 73 até hoje. Foi o seu primeiro contato, Meu primeiro contato. E eu fui saber o nome da música somente 10 anos depois. É, porque na época era difícil, né? Você vê. Hoje em dia a gente pesquisa na internet, né? O pessoalzinho aí que tá acostumado com a internet, hoje tá fácil, né? E às vezes não se busca muita informação. Mas na época a gente se encantava por alguma coisa, por alguma música. E pra você saber, você já pegou o nome do personagem e associou e não sabia quem era. Não. Né? Essa foi a sua experiência. E o Valteir também tem... Qual foi a sua primeira... Se apresenta primeiro e depois fala como foi a sua experiência com Elvis. Meu nome é Valteir Domingos Terciani, eu sou assistente social de formação e tenho fã-clube do Elvis, Gang Elvis, desde 1967. A minha primeira experiência com Elvis é um pouquinho antes da do Hilário. Foi em 1956 para 1957, eu tinha entre 10 e 11 anos. E agora estou completando 80. Então já faz um tempinho que sou fã do Elvis, algumas décadas. E isso aconteceu na área rural. Nós morávamos no interior desse estado, próximo a Catanduva. E claro, eu trabalhava na roça.
né? A gente chama de área rural porque fica chique, mas era a roça mesmo. E eu estava num corte de cana, com 10 anos de idade, então, mas não era nada forçado não, é porque eu queria trabalhar para comprar um terninho para ir na missa, porque lá tinha uma missa uma vez por mês, eu achava muito bonito quem ia de terno. E resultado, eu fui tomar água no caminhão e eu vi, o rádio estava ligado e eu ouvi uma voz que me chamou a atenção e eu parei para ficar ouvindo. Claro que foi chamado a atenção porque eu devia ter tomado água e ter voltado para o corte, né? E aí aquilo ficou. Em casa, na semana seguinte, minhas irmãs ligavam o rádio e eu identifiquei que era a música que eu tinha ouvido no rádio. Bom, o tempo passou, nós mudamos para a cidade e no domingo, claro, era obrigatório você ir na missa e nós íamos sempre na missa das 6 da tarde. Só que sentávamos bem no fundo da igreja, porque às 6h30 começava a sessão de cinema. Meu pai estava lá perto, não deu pra gente sair correndo para ir pro cinema, né? Mas a hora que ele se distraiu, nós fomos embora. E eu entro no cinema, que todo domingo a gente tinha a permissão de ir ao cinema. Quando eu me deparo, olhando a tela, o cara cantando, era a música que eu tinha ouvido no rádio. I Got a Lot of Loving to Do. E era o filme Loving You do Elvis, o segundo filme. Nossa, eu fiquei louco. Falei, meu Deus do céu, eu queria ser igual esse cara. E chegou no intervalo, porque eram sessões corridas, aí nós ficamos até chegar o momento que nós tínhamos assistido. Eu estava com meu primo e minha prima. Chegou, Val, vamos embora? Eu falei, não, eu vou ficar, quero ver mais um pouco. Não sei se vou ver isso outra vez na vida. Nós nem tínhamos a ideia de que o mundo ia chegar no ponto que você tem tudo à disposição hoje, né? E eu fiquei, você vai apanhar quando você chegar em casa. Mas não tem problema. Eu tinha 10 para 11 anos, não, aí já estava com uns 12. Claro que eu levei uns tapas quando cheguei em casa, né? Mas... E foi assim, o meu primeiro contato com Elvis. Primeiro contato com Elvis. E é legal o pessoal ver, né, que assim, a gente tinha que aproveitar aquele momento, porque não é que nem hoje que tem acesso a tudo toda hora, né? Não, então verdade. Você tinha que, às vezes, que nem você falou, né? Talvez fosse a última primeira vez. E única vez, vez, né? Sabe? Ainda bem que não foi, né? Foi, graças a Deus. E aqui do meu lado aqui tem o Lázaro também, né? E aí fala um pouco de você, um pouco da sua vivência aí com o Elvis. Eu sou o Lázaro, né, de São Caetano do Sul, Clube do Rock. Meu primeiro contato com o Elvis foi através do meu pai. Ele era super fã, ele faleceu agora o ano passado, em novembro, faz poucos meses que ele faleceu. E tudo começa com ele. Ele sempre foi fã do Elvis e fã do pessoal do rock and roll dos anos 50, né? E ele trabalhava, ele chegava com os discos, aí e pouco pessoal, aí o Hilário contou, o Valteiro também, através da sessão da tarde, né? Passavam os filmes, era o meio da gente ver o Elvis, né? Na tela da TV. E tudo começa com ele. O Valteiro tá com 80, é isso? Daqui 4 dias. Daqui 4 dias, caramba. Não, com essa cara de menino, né? E você que idade? 61. 61. E você? Eu tenho 26 anos. Você é o mais mentiroso de todos. Eu tenho 53. 53. São 3 gerações, né? São 3 gerações. 3 gerações. É isso que é legal. Ele, no caso, ele herdou esse gosto, né? E no caso de vocês, assim, como é que foi a relação com a família? Porque a gente falando hoje é fácil o pessoal falar, curtir Elvis. Mas para muita gente na época era uma coisa que significava rebeldia também, né? Ele rompeu com padrões também na época. Hoje é normal pra gente porque todo mundo cresceu, né? Já faz 50 anos a morte dele. Então quando ele começou a fazer o que ele fazia na TV, né, o jeito dele dançar e tudo. Teve alguma resistência da família na hora que vocês começaram a ouvir Elvis, a curtir Elvis, não?
Não, eu não tive problema, não. Você, no seu caso, sua mãe estava falando do filme, ela Não, falava... ela conhecia, não tinha problema. Como é que era? Meu pai era mais a restrição, tipo, ele não gostava de música internacional. Ah, tá. Independente do ritmo, não. Ele não gostava de música internacional. Agora minha mãe, ela já curtia, já gostava dela. Ela não sabia quem era o Elvis, ela gostava da música. Ele gostava dele, Mas o meu pai, no começo, assim, ele ficava meio que... Ele não era muito fã, como eu falei, ele não gostava muito de música internacional, só música brasileira, né? Entendi. Mas fora isso, não tive problema, não. E você apanhou, levou uns tapas? Ah, não, isso eu levei uns tapas quando eu voltei do cinema, né? Mas no início teve bastante restrição, teve sim. E por quê? Nós ouvíamos música sertaneja, era da roça, não tinha... E não era universitário, que era melhor. Não, graças a Deus não, não era. Não era universitário. Não, era raiz mesmo. Era sertanojo. Não, é verdade. Mas com o tempo, depois quando mudamos para a cidade, aquela coisa toda, foi desmistificando isso, sabe? Agora, de verdade mesmo, eu tive uma demonstração assim extremamente forte dos meus pais, que meu pai sabia um pouquinho de leitura, minha mãe sabia só o que eu havia ensinado para ela. Mas quando aconteceu 16 de agosto de 1977, que o Elvis partiu, foi uma situação muitíssimo delicada. E meu pai e minha mãe saíram de casa pegar jornal. Até se emociona, né? Porque foi um ato assim de um reconhecimento, muito amor, muito carinho. E saiu muita matéria sobre o Elvis. Então eles saíam, pegavam jornal, pegavam revista, tudo que tivesse relacionado ao Elvis e traziam. Porque teve uma série de situações. Eu já movimentava muito o nome do Elvis. Eu ia brigar com gente de rádio, de televisão, de jornal. Falasse qualquer coisinha que eu não concordava, mas não concordava porque eu tinha razão, baseado em fatos. Eu ia lá, puxava a faca, né? Não queria nem saber quem era. E tinha muita... Porque hoje a gente vive a era da fake news, né? Mas a fake news não foi inventada agora com a era digital, né? Já tinha muita mentira, muitas coisas que se espalhavam, não só via veículos de comunicação, mas também porque o pessoal começa a falar e vira verdade uma coisa que... Tinha muita coisa assim também? Tinha as revistas de fofoca, tinha muita coisa. Tinha. Não tanto como hoje, mesmo porque os meios de comunicação eram bastante restritos, né? O Elvis fazia alguma coisa lá nos Estados Unidos, você demorava às vezes um ano para saber o que tinha feito. Então tinha a Dulce Damasceno, que era uma jornalista, que foi a primeira pessoa que entrevistou Elvis. Aliás, foi a primeira reportagem internacional do Elvis, foi feita por uma brasileira, que foi ela. Então a gente conseguia, mas vinham algumas histórias distorcidas, mesmo porque... Você lembra de alguma delas, não? Histórias de filmes, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai gravar isso, vai gravar aquilo, e no fim a gente nunca viu as coisas até hoje. Saiu, tipo, que contaram drogas no quarto dele, cocaína, essas coisas. Então, foi uma época... 77 foi uma época meio complicada. Porque foram muitas informações desencontradas e os únicos veículos que a gente tinha credibilidade para nós aqui era a Globo, né? E com o passar dos tempos, a gente começa a pesquisar, que nem eu fiz, o Walter fez, a gente começa a ver que nem tudo que foi dito naquela época era verdade. Foram algumas informações que eles pegaram lá, não se sabe de onde, retransmitiram para cá para o Brasil e ficou com uma certa verdade. Até com o passar do tempo foi desmitificando isso daí. Eu não era nascido na época, mas eu lembro que quando o Elvis morreu, minha tia assim, chegou e falou: nossa, o Elvis, assim, ele até se segurou para não chorar, assim, e assim, foi uma comoção também em muita gente, que era, né, ele era um ídolo, né, como todos, né, tem a fase de ascensão, depois tem uma fase que você, às vezes, não que você fica no ostracismo, mas você sai um pouco da mídia, porque é uma indústria, né, a indústria precisa que tenha novos ídolos, né, e surgem novas tendências também, é normal, né? É normal, porque é assim, eu quando soube da morte do Elvis, eu estava estudando, tinha chegado de tarde, quando eu cheguei em casa, minha mãe falou: seu ídolo morreu, só falou assim pra mim, ela falou: Elvis morreu? O que é? Aí meu pai tinha um rádio de válvula e de hora em hora tinha aquele horário de dar notícias, né? Aí foi eu que fiquei esperando lá, se não me engano, era Haroldo Barbosa, que tinha
que dava as notícias. Ele chegava e falava assim, ó, foi encontrado essa manhã Elvis Presley foi encontrado em sua mansão deitado no banheiro. Essa foi só notícia, eu fiquei, puxa vida. E aquilo ali deu... Tanto que no dia seguinte eu não fui na escola. Eu falei pra minha mãe, eu não vou, não tô bem, tô passando mal, não sei o quê. Mas pra quê? Pra poder assistir o filme. Eu sabia que a Globo ia passar um filme, ela ia passar um filme à noite e a Bandeirantes também ia passar um filme. Então eu falei, não, vou ter que ficar pra assistir essa homenagem. Só que pra nós aqui no Brasil, o que eu voltei tem um pouco mais de rodagem. Mas pra mim, como eu morava no Taboão da Serra, e ali, quando o Elvis morreu, então a gente não tinha muito acesso à informação. Eu sabia que Elvis era Elvis, mas eu não tinha noção ainda. Eu só fui ter a noção de quem era Elvis, o tamanho dele, quando eu comecei a pesquisar, quando eu comecei a poder sair de casa, para ir lá na São João, ir naqueles sebos, começar a pegar os livros, revista, para começar a montar a história. Aí comecei a ter noção do tamanho que era ele. No momento eu só tinha a noção que era um cantor que fez vários filmes e só isso. Você não tinha contato com outros fãs, né? Também, não tinha. Né? Então, ali assim, no Taboão era só eu. Era só você, né? Não tinha mais ninguém. Depois, com o tempo, no colégio, eu encontrei uma outra pessoa que também era fã de Elvis. Daí ficou só nós dois. Nós éramos os dois ET da escola. E você tentava imitar de alguma forma o Elvis, não? Na vestimenta, porque às vezes tem gente, não. Deixar a costeleta, né? Porque o meu amigo, ele tinha lá, ele conhecia uma costureira no Lago de Pinheiros que fazia aquelas roupas sanfonadas, não as jumps, né? As camisas sanfonadas, um gola alta, então ele fazia. Ele tinha como deixar a costeleta, então ele ia desse jeito. Ele ia estudar assim, os caras... Depois desse dia, em 79, saiu o filme Elvis Não Morreu, o pessoal falava assim, Elvis não morreu, olha ele passando aqui. E ele sempre levava na boa, né? Eu já ficava meio assim, né? Mas, fala boa, mas eu nunca, ficar costeleta, Sim. essas coisas não. Não, né? Não. E você tinha 3 anos quando ele morreu? Você não viveu essa experiência, não, né? Era muito criança, não. Não dava... E a partir de que momento que você, por exemplo, tem algum momento assim, você sempre... Seu pai era muito fã de Elvis. Meu pai sim. Então foi uma coisa tão natural. Você ouviu desde criança? Desde criança. Ele era fã do Elvis. Ouvindo Elvis? Os Rolling Stones. Eram vários, mas o Elvis sim, era o Elvis principal. É o predileto dele. E essa história de que o Elvis não morreu surgiu por causa do filme, não? Ou a história já estava rolando antes? Porque essas teorias conspiratórias, né? Sempre aparece de que não sei que tem usa clone, que não é mais o cara que está vivo, e de que o outro... E matéria de conspiração, o Elvis é um recordista. Né? Eles já falaram que ele mora aqui na Argentina, tá no Chile, ou ele foi pra Inglaterra. Tem vários locais. Pastor lá nos Estados Unidos. Entendeu? Mas, então, tem um pastor que eles falam que é o a reencarnação. Só que ele já fala que ele tem uns trejeitos, o cabelo, o barba, tudo certinho, mas ele falou que não tem nada a ver. Ele se julga, você sabe que não é isso. É tudo, infelizmente, Elvis morreu. Que idade ele teria hoje? 80. Ele morreu em 42, 91. 77, 91 anos. Ele ia Né? fazer 91, dia 8 de janeiro. Estaria bem velhinho, né? Caso não tivesse morrido, né? Ele ia estar bem... Velhinho. Tava para completar 92, né? Agora. 92. 92 anos. E você fundou um fã-clube, né? Pois é, quando eu cheguei, vim direto para São Bernardo. E num dia, indo para Santo André, eu encontro umas meninas no ônibus, com fichário de escola, e tinham oh meu Deus, como é que chama? Que a gente colocava nas paredes, flâmula. 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 Aquele tempo se colecionava flâmula, né? A gente tem que explicar as coisas pra essa geração Z do caralho, que às vezes não sabe. Flâmula, para quem não sabe, vamos explicar. Momento didático aqui do podcast. E eu fui professor, então às vezes você tem que explicar umas coisas pro pessoal. Não, é verdade, porque isso faz muito tempo também, não né? Sabe. Vocês estão aqui numa rede digital, conhecem tudo, sabe como tem que fazer toda essa porra. Mas às vezes você ouve uma palavra flâmula. Mas jogo de futebol, geralmente de seleção, é uma pequena bandeirinha, né? Aquelas pequenas bandeirinhas do caramba que às vezes o pessoal trocava lá as flâmulas. Com 3 pontas, né? Então. Em jogo internacional, acho que troca ainda, né? Uhum. Eu aprendi o que era flâmula porque todo jogo que tinha,
Na época, o pessoal, que era internacional, o pessoal trocava essas flâmulas. Então, essas flâmulas aí deixavam... Aí eu vi a menina com a flâmula, eu falei, meu Deus, o que é isso? Como é que você conseguiu? Aí eu sou presidente do fã-clube do ABC. Falei, nossa, tudo que eu queria era encontrar alguém assim, assim, assado. Bom, resultado, nós estamos fazendo um piquenique para Caieiras. De São Bernardo ia para Caieiras. Com jogo de futebol, aquelas coisas todas, né? E... eu quis ir junto. Não, pode deixar, também vou, já me enturmei. Essa minha amiga hoje mora no Rio de Janeiro. Pegou o WhatsApp, né? Pois é. Rapaz, era tão difícil, porque a gente não tinha telefone nem em casa. Como é que é? Era uma situação... e você tinha que ir a pé na casa das pessoas. E eu sei que ficou uma amizade muito grande e nós começamos um movimento. Quer dizer, eu entrei no movimento que elas faziam. E tanto que nós realizamos em São Bernardo o Miss Foto 64. E fomos roubados pela pessoa que organizou o baile, né? Pegou todo o dinheiro e sumiu. E como que era isso? Claro, Miss Foto 64? Em 1964, então O ano tinha... do golpe, vocês tomaram um golpe. Pois é. Pronto. O que acontece? Não tinha as meninas que se candidatavam, alguém indicava que eram bonitas e aquela coisa toda, se tiravam fotografias e depois tinha um desfile, o baile. Então nós fizemos o baile da Miss Foto. Foi muito interessante, Isso foi muito legal. Foi em que ano? 1964 mesmo, não foi uma 64. coisa... 64. 64. E aí ia pertencer ao fã-clube, mas o fã-clube, apesar de eu gostar, ele era muito vinculado à RCA Victor. E eles só divulgavam as informações que a RCA autorizava. Eu estava um ano no fã-clube, eu não quero esse negócio não, eu vou começar. E eu informava os meus amigos que ficaram na área rural e na cidade de Catanduva, por carta. Só que começou a aumentar. Aí eu resolvi fazer cópias. No começo era com papel carbono. Papel carbono. Tem que explicar também como é que funciona o papel carbono. Você... Hoje é aula aqui. Você vai colocar na máquina de datilografar, na máquina de escrever, e você põe uma folha branca, põe um carbono, outra folha branca, outro carbono, e vai saindo as cópias. Aliás, um sobrinho... O stencil, né? Não, esse era carbono mesmo. Né? Um sobrinho veio em casa, tinha uma máquina de escrever lá. Isso não faz muito tempo não, um pouquinho antes da pandemia. Tio, o que é isso? Uma máquina de escrever. Como é que funciona? Celso, é assim. E dei um papel. Nossa, tio, já sai impresso? Eu falei, não, garoto. Quer dizer, ele achou, olha que máquina maravilhosa, já sai impresso o negócio. Eu achei muito engraçado, porque... E eu acho que é falta de didática mesmo, de dar essas informações, porque o mundo anda tão depressa que se esquece. Os últimos anos, assim, a tecnologia, né, ela sempre deu pequenos saltos, né? Mas se a gente for pegar nos últimos 30 anos, nossa, né, ela não deu salto, né? Ela voou. Então, assim, a gente partiu de um momento que o celular, talvez tenha sido o grande símbolo dessa transformação, né? Então, por exemplo, a gente começou a ter celular no Brasil no comecinho dos anos 90. E já era uma maravilha, porque você podia levar seu celular e falar onde você quisesse. E hoje você faz tudo, você paga conta, você manda mensagem. É sua extensão, a sua extensão. A tua vida está aqui, né? E muita gente já nasceu numa era que ele está acostumado com tudo isso. Ele não sabe, por exemplo, como que era exato. antes, né? Como é que eram as dificuldades de coisas simples. Aí o que eu fiz, como você disse? Stencil. Eu descobri o stencil. Eu falei, quer saber uma coisa? Vou começar a fazer uma coisa só e roda. E a gente vai ter que explicar como é que é essa porra de stencil pro pessoal. Aí... Vamos fazer um filme depois, ô Léo? Pegar um negócio e mostrar. A gente tem que fazer um negócio didático, mostrar o stencil, funciona assim. E o que acontece? Eu tinha acesso a revistas internacionais. Então eu pegava trechinhos. A Marlene, que já sabia bem inglês,
traduzia, então nós dávamos informações que a gente colhia nas revistas. E eu comecei a passar para esse pessoal. Então era um grupo de correspondência, mas eu tinha que ter um nome. E era uma época bem underground, esse período de 67, 68. Aí eu falei, que nome? Botei Gang Elvis. E é Gang Elvis até hoje. Depois, para ser entendido o que é gangue, porque nos Estados Unidos Gang Elvis não soava nada. Porque teria que ser Elvis Gang. Mas eu gosto do som Gang Elvis. Eu falei, não vou mudar, porque eu gosto desse som. Não é para eles, é para mim. Exatamente. Então, ponto final. Aí eu transformei Gang Elvis Fan Club of Brazil. Aí agora todo mundo sabe que é um fã clube, aquela coisa toda. E aí foi crescendo, foi... Nossa, hoje tem correspondente. Quantos membros tem hoje? Hoje é digital, né? Não. Não? Eu mando cartas. Você manda carta? E eu escrevo carta por carta. Caramba. Não é? Legal. O pessoal Primeiro, sabe carta, né? eu acho uma coisa o pessoal assim. sabe o que é carta. Eu acho muito interessante, porque você vai ficando mais velho e você vai se deixando levar por uma série de coisas. E isso é um exercício que mexe com a minha mente, com a minha memória. E exercita também a escrita, sabe? Manual, de repente eu vejo que escrevi, foi mais... Eu rasgo o envelope e escrevo outro. Não, tem que ficar bonitinho, tem que ficar certinho. Porque se o Elvis cuidava da gente com tanto carinho, fez coisas com tanto carinho, por que eu vou ser relaxado com outras coisas? Então, hoje em dia, os nossos boletins eu encaminho via correio. Claro que nós temos todas tem Instagram, tem tudo digitalizadas. Eu não entendo muito. Eu vou até um certo ponto nesse negócio. Mas continuo com essa prática que é bem tradicional. Porque, e eu recebo aí pelo WhatsApp, as respostas eu recebo pelo WhatsApp. Ai, Walter, que coisa maravilhosa. Recebi uma carta com uma foto linda do Elvis, algumas informações sobre o Elvis, porque eu só recebo conta pelo correio, só boleto. E de repente vem alguma coisa convidando para festa, contando coisas bonitas. É muito gostoso isso, sabe? E para explicar para o pessoal o que é carbono, né? É o seguinte, carbono, né? Você tinha, é como se fosse um pedaço de papel com uma tinta azul e você colocava a folha de sulfite. Se não sabe o que é folha de sulfite, procura no Google, que hoje eu não sei mais o que o pessoal sabe. Aí você datilografava com a máquina, aí batia e o outro lado imprimia. O stencil era quando a gente fazia no mimeógrafo, né? Você colocava depois tudo isso aí no o mimeógrafo, era um negocinho manual que você colocava e as folhas iam passando para lá e essa tinta ia passando. Quando a gente fazia a prova assim, eram folhas que eram impressas manualmente e a gente ia fazer a prova. Aí eu não era nascido na época, mas eu sei. Mas você sabia que as provas eram gostosas você ficar cheirando álcool, porque tinha que colocar álcool para poder passar. Vocês não têm noção. Momento nostálgico agora. Vocês não têm noção o que era isso. Era uma delícia, cara. Nossa senhora. Pô, a gente cheirava a prova lá. Era deliciosa. 7 horas da manhã fazendo a prova. E aquele cheirinho de álcool, meu Deus. Exatamente. Hoje a gente cheira de outras formas. Mas sabe... Eu estou lembrando de uma coisa que eu achava muito interessante. Aliás, eu conversei com uma amiga que nós somos no casamento dela em 1969, lá em Santos. A Marisa, ela vem nos encontros ainda, ela é um pouquinho mais velha que eu. E nós somos no casamento dela, lá em Santos. Ela era presidente do fã-clube de Santos. E nós tínhamos contato, era por carta. Então ela às vezes avisava, olha, tal dia vai passar tal filme do Elvis aqui. Então nós tínhamos visto aqui em São Paulo, mas era aquela história. Quando é que eu vou ver isso de novo? Vai ter em Santos? A gente ia para Santos, a gente ia para o Rio de Janeiro para ver de novo. E ia com mais alguém, né? Na verdade era uma forma de socializar. Vamos fazer isso. Era um grupo. Exatamente. Chegamos aí em 20. A viagem era legal, né? Não era... Hoje em dia a gente tem tudo no streaming, né? Ficou um negócio meio chato, porque a pessoa acha que conhece o mundo porque ele viu no celular, né? A gente vivenciava, né? Essa coisa de você vivenciar as coisas, né? Teve uma ocasião, eu fui convidado para participar do programa do Big Boy. Big Boy foi
um DJ, vamos dizer assim, sensacional no fim dos anos 60, no começo dos anos 70, no Rio de Janeiro. Ele era um estouro. Aí era o 8 de janeiro, festa de aniversário do Elvis. Nós fizemos com o Darcio Arruda, que foi um grande locutor aqui em São Paulo. Fizemos em São Caetano. A gente ia em todas as rádios fazia, levava bolo, levava champanhe, levava de tudo. E fazia todos esses aniversários do Elvis. E aí nós fomos para o Rio de Janeiro. Mas o dinheiro era curto, pegamos o trem. O trem descarrilhou. Putz, por perder registro, qualquer coisa assim. Aí ficamos, né, pegar carona. Bom, chegamos lá, o programador ia chegar de manhã para participar do programa. Chegamos de noite. Aí não aconteceu o programa, mas nós fomos lá, conversamos com ele, porque ele era uma pessoa, como eu não sei, mas ele tinha um acesso muito rápido com todos os lançamentos no mundo. E, nossa, a gente adorava ouvir, né? E aqui em São Paulo era um pouco difícil de ouvir. Naquele tempo, a gente não conseguia ouvir as rádios do Rio de Janeiro aqui, por causa da serra. E eu aprendi a ouvir muito Elvis no Rio de Janeiro, no programa Hoje é Dia de Rock e na Roda do Rock, porque em Catanduva a gente não ouvia a rádio de São Paulo, ouvia a rádio do Rio. Hoje não, hoje está diferente pela forma como primeiro eram, eu não sei explicar direitinho, era que tipo de ondas que eram. Tinha ondas curtas, ondas médias, eu nunca entendi. Mas às vezes a gente colocava no rádio lá para ver se achava alguma coisa, catava rádio da Ucrânia, né? Você não sabe se colocava lá. Não entendia porcaria nenhuma, uma transmissão ruim. E tinha um programa que eu consegui ouvir, Elvis Tom Tree. O cara que apresentava chamava Tom, e ele tocava 3 músicas do Elvis, e era uma rádio inglesa. Vez por outra eu conseguia pegar em ondas curtas. Era muito gostoso. E você que está quieto aqui, ouvindo as histórias aí. Os antigos. Olha só, tá tirando, né? Só porque ele é mais novinho aqui, né? 26 anos é fogo. É, geração Z. Tá vendo? Geração Z. E você, que história que você tem legal assim com você? Essa vivência, óbvio, né? De quando o Elvis estava vivo, você não teve, né? Não. Mas isso que é legal também, porque é o seguinte, né? Isso acontece com várias bandas e tudo, que é uma renovação que às vezes assim, ou é de pai, ou a pessoa de repente ouve e se inspira, assim, né? No seu caso, você tem essa memória afetiva que é do seu pai. Sim. E como foi, porque, por exemplo, no caso dele, você tinha pessoas que também eram da mesma geração, que também é mais fácil você ter essa interação, né? O cara viveu a época dos Beatles, o pessoal que é teu amigo, você passa de um para outro, vai ouvir Beatles. Você também, né? O pessoal ouvia as bandas da época e o Elvis também, então o pessoal ele ainda estava vivo na ativa. No caso dele, não. No caso dele, o Elvis já tinha morrido e tudo. Sim. E como que foi essa coisa? Depois, você era um ouvinte solitário ou teve mais pessoas assim próximas da sua idade? Em 1994, aí a gente já começa a conhecer a Gangue Elvis. Eu conheço um pouco antes, que meu pai era fã e ele chegou aí num evento do Walter, um evento que teve, acho que naquela região do Jabaquara. Eu sei que a gente foi até a porta e a gente não entrou, porque quando a gente chegou lá, ele foi até com o amigo dele até ficou bravo com ele no dia. Pô, a gente vai até a porta lá, porque a festa tava lotada. Não tinha como entrar. E eu era moleque. E aí a gente voltou para trás. O primeiro contato com a gangue foi esse. Aí em 1994 eu participo de um campeonato topete. O pessoal do Rockabilly, do Wake. Você competiu? Sim. E você tem o topete ainda? Não, o topete agora já. Aí o que acontece? Em 1994 a gente participa. E em 1992 a gente começa a fazer as camisetas. Aí a gente começa a fazer a camiseta do Elvis, que a gente começa a fazer com o Silk, né? Aí a gente faz as camisetas, aí começa a fazer dos outros cantores que a gente gosta, que é Little Richard, Chuck Berry e tal. Aí a gente começa a entrar no cenário do Rockabilly. E lá tem os fãs de Elvis, aí a gente começa... Né? Independentemente da idade. Exatamente, né? Aí começa a ir nos eventos, aí começa... Em 1994
final de 94 já começo a frequentar a Gangue Elvis, né? Começo a participar e sempre fui. E aí a gente vai nas festas de rock and roll. Em 1995 a gente também começa a fazer umas festas em São Caetano. Os nossos eventos do Clube do Rock sempre toca Elvis, né? E a gente mantém uma tradição de tocar e ouvir. A minha mulher também é super fã do Elvis. O Elvis, assim, é uma figura que é um ícone pop, assim como Marilyn Monroe, por exemplo, né? Assim, e ainda tem o fato do Elvis não ser só um músico. Então a figura dele extrapola um pouco. Então, por exemplo, o cara que gosta de cinema, né, independentemente de que geração, porque ele tem filmes também, então é que nem a Marilyn Monroe, né? Tem a cena icônica, né, dela, que é a cena do vestido. Então, assim, eu acho que passa isso aí pra muita gente, né? E assim, e óbvio também que a música, ela acaba não morrendo, né? A música, para quem é músico, né? O cara vai ouvir rock, né? E tem, ainda bem, muita gente que começa a estudar música hoje, o moleque se interessa pela guitarra, ele começa a ver os estilos que às vezes ele se encaixa e começa... A gente anda para trás, né? A gente dá uma de Michael Jackson, né? Nesse sentido, né? A tendência é essa, você andar para trás. Porque, que nem eu comecei a ter contato com outros cantores através do Elvis. Por quê? Ao contrário do Voltei, eu não tive esse acesso de fãs. Então eu fiquei tipo uma espécie de lobo solitário. Então eu tinha que sempre dar um jeito. O dinheiro que eu ganhava da minha mãe, era R$5, 5 cruzeiros, antes era muito dinheiro. Então eu economizava isso, juntava para pagar passagem para ir para o centro. Então eu passava o dia inteiro no centro da cidade, entrando em todos os sebos, aquelas bancas de jornal que jogava as revistas no chão, porque para fazer pesquisa, fazer levantamento. Como eu não tinha acesso a fã-clube, não tinha acesso a nada, então eu fui uma espécie de lobo solitário. É mais difícil, né? Então o que acontece? Eu fui começar a ter contato com o Voltei, eu já conhecia. O Voltei tem outros presidentes que eu já conheço, mas contato assim pessoal foi há pouco tempo. Então, nessa brincadeira, eu acabei me tornando um colecionador de Elvis. Né? Então, comecei a correr atrás dos livros. Quando eu achava o livro importável, eu juntava aquela mesada e ia lá e pagava. Aí minha mãe falava assim: você não entende nada de inglês, um dia eu vou aprender. Deixava o livro guardado e ficava lá. Ficava só olhando as fotos. Aí foi assim com os discos, aí veio os CDs, foi com os CDs. Veio VHS, foi VHS, foi DVD. Então você acaba se tornando um colecionador. Isso que é interessante, né? Como a música também desperta essas coisas na gente. A gente ouve, alguma coisa bate na gente, né? Tem a sonoridade. E muita gente foi aprender inglês e querer se interessar mais por inglês por causa da música, né? Que é o primeiro contato, né? Você ouve uma melodia, você acha legal, você fala, pô... Uma coisa que eu gosto, Elvis é o topo, mas eu gosto muito de blues também. Então o que acontece? Eu começando a ouvir o que Elvis gostava, hoje, quer dizer, que o acesso à internet é mais fácil. Né? Então, dos anos 2000 pra cá, quando eu comecei a ter acesso à internet, eu comecei a pesquisar o que o Elvis ouvia, para chegar onde ele chegou. Então eu comecei a pesquisar os cantores blues que ele ouvia na época lá dos anos 40, dos anos 30, as músicas country daquela época, as gospel daquela. Então você começa a ter acesso, aí você começa a conhecer B.B. King, Muddy Waters, que é do blues, tem o próprio Eric Clapton, você começa a pegar Robert Jones, que é considerado o pai praticamente do blues. Então você começa a pegar aqueles cantores, Mahalia Jackson, que era gospel, você vai aprendendo. Então eu fui fazendo um estilo de música que fui aprendendo, graças a Elvis, musicalmente, o que ele gostava. Aí você acaba aprimorando. O rock tem essa coisa também, né? Dele nunca perder as raízes, né? Não. Porque você se interessa por uma coisa, pode ser uma banda de hoje. Tem um avião passando aí. Depois a gente vai falar disso aí, porque o Elvis era fã de avião, né? De carro e tudo. Tem um avião passando agora aqui. Mas o rock tem muito disso aí, né? Porque você gosta de uma coisa, mas você acaba mergulhando no rock. Porque, por exemplo, vamos dar um exemplo. O garoto lá dos anos 90 curtiu Knock on Heaven's Door. Porra, achou do caramba. Guns N' Roses. Ele achou que a música era do Guns N' Roses. Aí ele descobre que a música não é do Guns N' Roses, é do Bob Dylan. Ele se interessa pelo Bob Dylan. Ele vai mais além, vai descobrir o folk e outras coisas, né? A pesquisa que se faz é essa. Você saber o gosto do seu artista. Agora, o Elvis eu acho que é um dos músicos, assim, pelo menos do rock, dos mais imitados, né? Tem cover pra tudo, mas o Elvis tem... Ele é o campeão. Ele é o campeão, né? Porque tem concursos específicos.
Tem, inclusive, algumas pessoas que fazem... E os concursos são específicos, né? Para cover de determinada época que ele atuava, né? Quem fez, começou a fazer Institucionalizou. Exatamente, faltou a palavra agora. Toma um vinho aí. Não. Aí lascou. O que acontece? Como você falou, Elvis o cara mais imitado. Então começou a aparecer covers de todas as formas, todos os tipos, que de certa forma se tornou, o Elvis ficou uma espécie de sátira dos anos 70, devido a esse dom de covers de todos os tipos. Aí no começo dos anos 2000, pode me corrigir, a IP, que é a Elvis Presley Enterprise, começaram a fazer um concurso de covers. Então eles começaram a selecionar os covers. Aí começou a melhorar gradualmente os covers, porque antigamente era complicado. Então, a maioria era só na fase gorda, né? Anualmente tem um concurso que hoje é um dos mais requisitados, que é o de Graceland. Que os caras ganham prêmio, tudo. Mas tem também concurso na Inglaterra, tem no mundo inteiro. Não, tem no mundo inteiro. Nós tivemos até aqui também, que os vencedores daqui acabam indo para lá. Vai representar o Brasil. E aqui no Brasil, vocês conhecem muito o pessoal que se dedica a fazer cover do Elvis, assim? E o que vocês admiram? Vamos falar deles aí. Tem vários. Tem muitos que são os nossos amigos, né? Elvinho, o Edson Galhardi, Dalício, que é gente boa também. Vários. E que ganham a vida fazendo cover do Elvis, fazendo shows e tudo mais. E tem eu estava vendo uma discussão que teve recentemente de quantos covers do Elvis teria no Brasil. Tem muitos. Basicamente, cada cidade tem um cover. Pelo menos. Porque se você vai casar, casamento, quase que não tem casamento sem I Can't Help Falling in Love. Isso é verdade. Aí, mesmo que a pessoa não está paramentada de Elvis, mas aí no dia ele vai lá e se posiciona. E para imitar o Elvis, você não tem que só se vestir de branco. Isso não. Porque o Elvis usou todos os tipos de roupa, em todos, sabe? Então é uma transformação dele, né? É uma transformação. O que a gente conhece mais, eu acho que talvez seja o quê? Do final de carreira dele, dos anos 70. Dos anos 70 pra cá. Que aquelas roupas que foram pensadas para os shows dele, que eu acho que ele fez nos cassinos, lá nos anos 70. Direto no museu. Uhum. É porque no Brasil, de certa forma, a imagem Elvis ela foi bem nos anos 50, até um pouquinho da metade dos anos 60. Depois, cada dos filmes, que de certa forma não estavam dando bilheteria, eles não estavam trazendo os filmes para o Brasil. Então, praticamente, foi a fase que os Beatles pegou aqui, entendeu? E Elvis ficou aqui meio esquecido. Elvis só volta a pegar a força aqui no finalzinho de lá para 69, 70. Quando passa um filme Death Sway, aí começa a vir a fase dele dos macacões. Entendi. Aí volta. Então aquela fase dos anos 60 aqui no Brasil, ela fica meio que apagada. Então a lembrança da maioria dos brasileiros é o pessoal da Jump, as macacões, bola alta, costeleta, topete alto. Essa é a visão que eles têm. Agora, a gente fala muito dos filmes que o Elvis fez e sobre os filmes que foram feitos sobre o Elvis. O que vocês... Tem algum que vocês acham do caramba, alguns que vocês não gostaram? De cada um, né? Porque cada um tem, às vezes, uma visão. Olha, tem muitos filmes do Elvis, a respeito do Elvis, que eu não gosto, não. Não são verdadeiros, estão se aproveitando de alguma coisa. O filme que eu gostei de verdade foi esse último, a respeito do Elvis, que é o Epic. Que é sobre o empresário dele, é isso? Não, é sobre o Elvis. É o Elvis. Passou em 2022. E ele é bem feito, muito bem feito. Esse eu gostei bastante. Epic. Elvis Presley in Concert. Muito interessante. Até fica de dica também para quem quiser ver e conhecer, né? Porque tá no streaming. Hoje em dia tem. E você também... Então, eu penso que não pegar os filmes que foram passados em homenagem a ele... O primeiro que eu tenho conhecimento que passou em homenagem a ele foi o de 79, Elvis Não Morreu, Curte Rússio. Que foi bom. Foi bom.
E Mas, né, foi bom, vamos botar assim. Aí depois teve o This Is Elvis, que é o que a gente vai passar agora 16 de agosto, no Cine da Gangue, que é o Ídolo Mortal. onde é o Cine da Gangue? Só para o pessoal. Vai ser no Shopping Bourbon. Shopping Bourbon, Perto do estádio lá, daquele pessoal lá. dele. da seleção. Da seleção verde e branca. Isso. Então, esse aí eu acho que foram os dois melhores. Depois os filmes que vieram posteriores, Elvis e Nick. Itaquera vai passar algum pra gente ir? Itaquera tá fechado. Canindé, que é perto aqui da zona. E vem mais Elvis por aí, né? Porque vocês estão trazendo os filmes do Elvis, né? Para serem exibidos. Aí como é que é todo esse processo? Porque assim, tem todo um... tem direitos autorais, como é que funciona isso tudo? O que acontece? A Gangue Elvis sempre tenta inovar, sempre com projetos novos. Nós já tivemos uma tentativa há muito tempo atrás e nós passamos no Cine Oscarito, lá atrás da Igreja da Consolação, aquela coisa toda, alguns filmes do Elvis, apresentações dos anos 50 da TV e depois lá em Pinheiros, no cinema de Pinheiros. Mas isso passou, era uma época difícil, porque você tinha que ter as suas coisas e você exibir. Aí agora, depois do Epic, surgiu a ideia do Cine Gangue Elvis. E também com essas dificuldades de direitos autorais, essa coisa toda. Mas conseguiu-se um contato com Warner americana. E aí você paga umas taxas em dólares para ter o direito de exibição. Para não ter nenhum tipo de problema, né? E isso, claro que revoluciona, porque muitas pessoas não tiveram a oportunidade de ver Elvis no telão. Só esses filmes mais recentes, né? Mas Sessão da Tarde não passa mais também, né? Pois é, essas coisas todas. Então a gente se limita a ver Elvis. Alguém pode ter uma TV maior em casa, essa coisa toda, mas vem aquele clima gostoso que eu me lembro de quando eu ia no cinema muito tempo atrás. Você tomava banho, passava perfume, botava roupa melhor e ia para o cinema. Então essa socialização, esse encontro com as pessoas e você vendo o Elvis é uma coisa fantástica, porque no meu caso eu relembro coisas. Em outras situações, as pessoas estão se vislumbrando pela primeira vez um negócio dessa natureza, sabe? Então, mas quem tem cuidado muito dessa parte é o Lázaro e o Laerte. Por quê? Eu penso também que antigamente eu pensava o seguinte: eu vou embora e a gangue vai comigo. Hoje eu não penso assim. Eu vou embora, mas a gangue fica. E alguém tem que fazer alguma coisa. Então, você começa a distribuir papéis. Mas eu nunca fui aquele de distribuir ou escolher. De repente, as pessoas se identificam. Porque aí você faz de verdade. Como quando eu iniciei o fã-clube. E que eu fui atrás e eu revirei o mundo. Eu tenho amigos no mundo inteiro. Eu nem falo inglês direito. Mas eu consegui informação de todos os lugares do mundo. E fui em muitos lugares para conhecer essas pessoas pessoalmente. E vou todo ano para Graceland. Esse ano, infelizmente, não vai dar porque eu tive um problema de saúde muito sério. Mas já melhorou. Mas tenho que me recompor. E quem está cuidando da programação? O Lázaro? O Lázaro e o Laerte. Quem está cuidando, eu e o Laerte, né? Tudo começa com o Epic, né? A gente fez 3 sessões, né, Walter? 3 sessões, foi um sucesso. Aí o pessoal começou a chamar e pedir que queria ver os filmes do Elvis no cinema. Aí fizemos o Viva Las Vegas. E agora vai ser Elvis, o Ídolo Imortal. E os ingressos estão quase todos esgotados, né? Quem não comprou, compra o seu. E é isso, o Bourbon fez a parceria, né? Cine System com a gente e as sessões começaram a acontecer.
Começaram a acontecer e É um sucesso, né? o público começou a... E as sessões são de manhã, né? E vocês, por exemplo, foram atrás também de fomento, de alguma coisa ligada à prefeitura para não só, assim, principalmente porque é uma data comemorativa em relação ao Elvis e tudo, não? Não. De lei? Nesse aspecto, não. O que acontece é o seguinte, já há muito tempo atrás, bastante tempo atrás, o Peter, que nós chamamos de Peter Presley, ele montou um projeto do dia do Elvis. Inicialmente era o dia do Elvis e a coisa foi caminhando. Ele reuniu algumas coisas, ia fazer um trabalho lá em São Bernardo, eu acompanhei, porque eu moro lá em São Bernardo, ele estava trabalhando por lá. Aí ele conseguiu juntar uma coisa que eu acho muito bonita, que tem a ver, porque é junto, o Elvis e Rockabilly. E começou a ir atrás na Câmara de Vereadores. De lá? Aqui em São Paulo. E conseguiu apoio. Com esse apoio, se criou o dia do Elvis e o dia do Rockabilly, aqui em São Paulo, que é 16 de agosto. 16 de agosto, dia da morte. Dia da morte do Elvis. Ah, entendi. E todo ano tem a comemoração. Entendi. É como o do Raul também, né? Mais ou menos no mesmo molde, né? Sim. Mas não vai ter passeata? Ou vai ter algum evento especial? Não, todo ano tem. São premiados, tanto condecorados, melhor dizendo, né? Fãs, pessoas que tiveram envolvimento maior, tanto dentro do Rockabilly, quanto na divulgação de Elvis ou na representatividade de Elvis. Entendi. Agora, a gente falando, por exemplo, da vida, da carreira do Elvis, né? Eu sei que vocês tiveram aquela primeira impressão com algum disco e tudo, mas tem algum disco que você destaca como, olha, esse tem que ouvir, ou esse é essencial na carreira do Elvis, ou esse é o mais marcante, e por quê? Isso aí é uma pergunta pessoal para cada um. Porque geralmente quando a gente é fã, a gente gosta do trabalho todo e o caramba, mas às vezes tem sempre alguma coisa que pega mais, né? Por algum motivo, às vezes, especial, né? Eu, na verdade, tenho períodos. Períodos, né? Períodos da minha vida que eu me identifico com isso, com aquilo. É porque teve a descoberta, mas às vezes mais pra frente tem uma outra coisa. Exatamente. Agora, eu me envolvo eu tenho um envolvimento tão grande com esse mundo musical do Elvis que eu não consigo. Quando alguém me pergunta qual a sua música favorita, então, para eu não ficar numa situação delicada, I Got a Lot of Loving to Do, que foi a primeira música que eu ouvi do Elvis. Stranger in a Crowd, porque parece muito com uma história que aconteceu na minha vida. E My Way. Então, essas três músicas. Por quê? Porque tem algumas referências ligadas à sua vida. À minha vida, sabe? Agora, eu gosto de tudo. E um LP que eu adoro é Something for Everybody, onde o Elvis canta bastante baladas. E eu adoro rock and roll, mas esse disco de balada fecha comigo. E você, Hilário? É uma pergunta difícil. Sim, por isso que eu tô Muito aqui. difícil. Vou botar uma música, vou botar a primeira que eu vi na minha vida, que é um Tractor Heart, né, que é do filme Rust of Balls. Essa é a que eu ouço. Agora, LPs, você falar LP, pô, você tem que ter LPs pra ouvir. Você pode citar, que nem esse que ele falou do Somebody aí, dos anos 60, você pode citar o It's Back, que é o primeiro vinil que ele lança após a venda do Exército. Dos anos 50, você pode pegar o filme da trilha sonora do King Creole, que ali ele tá bem rock, também já puxando um pouquinho por jazz. Tem algumas músicas ali que traz um pouquinho por jazz. E é um disco meio apoteótico dele. E mais no final dos anos 70, você pode pegar o That's Way, Elvis Encounter, que são dois LPs soberbos. Você tem que pegar ele da fase dos anos 70, seria esses dois álbuns. Tem os mais pra frente, tem o Promised Land também, mas principalmente o That's Way e o Encounter, que são dois álbuns que você tem que se pegar dele. E você?
Gosto de todos, né? Não tem ninguém porque... Você gosta de tudo, mas não tem uma música mais marcante por algum motivo? Mais da fase dele dos anos 50, né? Mais dos anos 50? Mais dos anos 50, mais dos anos 70 também eu gosto bastante. Ah, tem várias músicas, né? Jarros Rock, Zombie Blues. O Hilário comentou da época que ele serviu o exército, né? Ele serviu na Alemanha, é isso? Alemanha. E foi lá que ele conheceu a Priscila? Foi lá que ele conheceu a Priscila. Lá começou Lá começou a história. E assim, era uma diferença de 10 anos. Ela era uma menina, né? Menina ainda, uma criança, tinha 14 anos. 14 anos, né? Não. É que era uma outra época, né? Épocas diferentes, né? Não dá pra gente mensurar. Minha avó casou com 14 anos. Então, né? não dá pra você trazer aquela época pros dias de hoje. Falar, pô, você se envolveu com uma menina. Não tem, entendeu? São épocas diferentes, não dá pra você encaixar aquela época no período de hoje. Até porque o pessoal às vezes não sabe, né? Mas muita gente ainda tem o costume de fazer para as filhas a festa de debutante, que é com 15 anos. Né? E muita gente nem sabe o significado de uma festa de debutante. Lá nos tempos de antigamente, quando você fazia uma festa de debutante, você estava apresentando sua filha à sociedade e estava falando que, olha, vocês podem cortejá-la, ela já está apta. Tinha aquele baile. E o pessoal acha legal. Primeira dança do pai. Exatamente, mas isso aí tem todo um significado de que ela já. É que assim, existe a questão da maturidade, né? E da sexualidade, que elas não caminham juntos, né? Principalmente hoje em dia. Antigamente você tinha que estar maduro aos 18, né? Hoje não. Hoje não, né? Hoje você pega. Tem adolescente de 55 anos. Hoje está um pouco mais... A Priscila ela veio morar em Grace, nos Estados Unidos, ela veio com autorização do pai. O pai dela, o Elvis foi conversar com o pai dela. Padrasto, isso, desculpa. O padrasto foi conversar com ele, foi conversar com o padrasto, pediu autorização e ele autorizou. Ela ia morar lá em Grace. O relacionamento deles também foi conturbado, né? E é normal também, quer dizer, normal, né? É comum, né? Principalmente lidar com a fama. O Elvis lidava bem com a fama, pelo que vocês têm de conhecimento dele. O que vocês avaliam? Eu acho que ele dava. A minha opinião, eu acho que ele lidava bem com a fama. Ele sabia como conduzir isso. Ele sabia como chegar no fã, como conversar com o fã. Então ele sabia lidar isso. Ele não deixou aquilo ali subir na cabeça. Ele sempre continuou. Ele nasceu humilde, continuou humilde e morreu humilde. Ele não deixou aquilo subir para ele. Elvis sempre foi muito próximo dos fãs, mas próximos de verdade. Mas eu acho que ele nunca teve a dimensão de quem ele era, do que ele representava para esse pessoal todo. Mas voltando num assunto de Bernheim, onde ele serviu, eu tive a oportunidade de sentar na mesa onde foi o primeiro encontro do Elvis com a Priscila. Você foi? Não, fui para lá, agora quero ir de novo, porque agora tem uma nova estátua. E eu quero conhecer essa estátua. Que essa estátua eu nunca vi. É uma cidade maravilhosa. O birô de informação que eles têm na cidade é mais ou menos do tamanho desse estúdio, todo de vidro, e o Elvis incrustado em todo desenhado nas paredes todas. Isso fica na Elvis Presley Plaza. Aí tem um hotel onde ele ficou nos primeiros dias, tem um busto, e aí na frente tem a casa onde ele morou uns tempos. Aí tem um local onde ele serviu o exército, que é uma rotatória, então como se for, na verdade é uma placa bem grande, acho que de uns 3 por 1,5 metro de mármore, e eles lá recortaram a silhueta do Elvis. Então a pedra fica aqui no fundo e a silhueta vem aqui na frente. E o lado um violão. É maravilhoso, é muito gostoso. Agora, o Elvis ele veio de família conservadora, porque assim, a gente, né, hoje em dia é normal a gente ver, mas de onde que ele tirou o jeito dele dançar? Porque uma época ele foi chamado, né? Conhecido Elvis the Pelvis, né? Porque aquilo ali escandalizava. E na TV não mostra a cintura, né? Por causa do jeito dele. Em que parte da carreira dele que ele começou a fazer aquela performance? Logo no começo. Logo no começo. E já foi natural. Foi natural. E tem nas histórias, por exemplo, mesmo no filme mostra
Mas o povo está gritando, as meninas estão gritando. Continue fazendo o que você está fazendo. Mas tem alguma explicação de onde que ele tirou aquilo ali, não? Olha, o Elvis frequentava... Bom, ele viveu praticamente no meio de negros. Então tinha toda essa cultura negra oriunda da África, né? Daquela redondeza. E que nos cultos, nos cânticos, então eles se manifestavam com movimentos de mão, de corpo, se entregavam de uma forma não tão convencional para o branco. Pro branco, né? Só que ele viveu aqueles momentos. E aquilo ficou incorporado, porque o que a gente vive normalmente na nossa criancice ou adolescência, essa coisa fica com a gente o resto da vida, né? E quando ele se viu num palco cantando, talvez até aquela situação que às vezes a gente tinha alguma apresentação, você não pode... Mas ou você enfia a mão no bolso, ou faz movimentos. Você nem sabe de onde você está tirando. Não sabe. E ele começou a se balançar. Sentindo a música. Sentindo a música. Deixou fluir. Deixou fluir. Tá. Não foi uma coisa pensada com o coreógrafo. Não. Porque hoje em dia é muito comum isso, né? Hoje em dia você faz alguma coisa porque você sabe que vai dar algum tipo de repercussão e tudo, não só nas falas, mas como nos gestos, né? E eu acho muito interessante toda essa situação, porque ali é rockabilly, é rock and roll, essa situação toda. E aí voltando ainda, que nós tivemos um que foi o Ivan, pai do Lázaro, que fez essas festas em São Caetano, que eram coisas maravilhosas. Era onde as pessoas... Eu me lembro de alguém dizendo... Aliás, era um garoto, bem rockabilly, mas o cara era bonito, ele era modelo da Ford. Então, para ser modelo da Ford, e ele era rockabilly. E ele falava assim para mim, vamos lá. É porque aqui é tão gostoso, Val, porque a gente pode rebolar, mexer a perna, mexer o braço. Quem tá nem aí, que todo mundo tá fazendo esse movimento. Então, e o Ivan foi responsável por muitas dessas situações da gente vivenciar tudo isso, sabe? E tanto que... Bom, e a gente não tinha rivalidade, nunca tivemos rivalidade nenhuma. E uma ocasião, eu tive contato com um pessoal que ia para Memphis, porque eu gosto muito de ir para Memphis. Eu gostaria muito de ir a Memphis também. Pois é, há muito tempo atrás, né? Acho que em 1992, a gangue sempre foi alguma coisa assim, com algum diferencial. E sempre foi aberto a todos os públicos. Nunca tivemos tipo de restrição Não, sempre foi aberto. E nós fazíamos festa na Up and Down, que era lá na Rua Augusta, era uma casa maravilhosa, com telões, E nós fizemos um concurso. E os ganhadores foram para Memphis. Olha aí, se você tivesse participado na época, você já tinha ido para lá. E olha que na época até tinha um topetezinho. Eu me lembro que os vencedores foram o Ié e a Linda. Espetacular. Muito bom. Mas o concurso era o quê? Era de dança? Rock and roll. Tá, mas era dança? Dança. Cara, eu sou um baiano atípico, eu não danço nada, cara. Dizem que baiano já nasce com malemolência. Putz, eu deixei na Bahia, cara. Não é verdade. O pessoal que me conhece aí sabe, não sei dançar, cara. Ainda mais balançar a cintura que nem o Elvis fazia, né? Aí não dá. Você dança bem? Não, eu danço médio. Dança? Há controvérsias. Quem dança aqui? De vocês aqui, os dois dançam? Os dois, ele faz dança. Ele aí Você imitou? Não. O máximo que você fez foi deixar o topete para imitar e a costeleta. Sim. A costeleta aí já é uma coisa mais fácil, né? Aí já... E teve uma mudança muito grande na dança, porque eu de verdade ainda danço rock and roll. Com os passos simples. Mas o pessoal hoje em dia dança mais rockabilly com passos diferenciados. Que naquele início, de verdade, não existiam. Não existiam. Mas que eu vibro quando eu vejo. Eu vou, às vezes, nas festas de rockabilly e fico assim, vidrado, olhando o pessoal dançar, porque
você vê alguns casais com tanta leveza, você fala, como é que consegue toda essa movimentação? Como você disse primeiro, a música é algo que entra e te eleva, né? Sim. É maravilhoso. Agora, alguns movimentos, eu estava vendo uma das apresentações aí no YouTube e tudo, e o Elvis lá abaixando e o caramba e tudo, e ele era das artes marciais também, né? Era uma outra coisa que muita gente não sabe, ele era karateca, né? Exato. E o que acontece? Detalhe, eu sou karateca, mas não consigo dançar e nem fazer, eu não tenho aquela abertura que ele tinha, não. Eu lendo revistas especializadas, tem várias revistas, né, de karatê e uma série de outras coisas, e com opinião de algumas pessoas dizendo o seguinte, que se o Elvis não fosse o rei do rock and roll, ele seria o rei do karatê. Ele chegou no, acho que 8º dan, é isso? Do karatê, né? Ele pegou a faixa, pegou a faixa preta. Não, então, a faixa preta, o 8º dan são 8 graduações acima. Então, para ele chegar nessa fase, tem que ter muita dedicação. E ele era dedicado, então. E tinha o Kang Hee, um japonesinho baixinho, que foi professor do Lee. E que era o professor do Elvis. Era o professor do Elvis. Então ele trabalhou com Bruce Lee e depois ele se instalou em Memphis e fez... Nossa, e na verdade o Elvis estava fazendo um filme sobre karatê, porque ele adorava artes marciais. E nós temos alguns trechos de filme, desse filme, que de verdade acabou não sendo concluído. Certo. Mas porque e o Elvis tinha o nome de Tiger como lutador, né? Lutador, sim. Era sensacional, sensacional. Eu gostaria que esse filme tivesse sido encerrado, porque seria fantástico, explicaria muitas coisas. E o Elvis levou isso para o palco. Uhum. Mas, às vezes as pessoas... Algumas coreografias dele tinham inspiração. Não, e algumas pessoas pensam que isso veio praticamente no final de carreira, não. Quando o Elvis estava no exército, ele já era um praticante de karatê. Porque às vezes algumas pessoas, claro, ele é graduado, mas ele era o Elvis. Não é assim que funciona. Não é assim, não. Tem que ter seriedade, sabe? Não, e assim, as associações de karatê não é assim, você chegou lá e eu sou o Elvis, você vai ganhar a faixa preta, não. Não é assim. Você vai passar faixa por faixa. Honorária. Não tem. Eu sei que tem alguns aí que entregam a faixa, mas no karatê geralmente não costuma ser assim. Você tem que passar por graduação, você tem que lutar e tudo, não é chegar e... Tá aí os meus senseis que podem falar isso aí. E ele tinha, além do karatê, assim, algumas outras paixões também, né? Que era carro, era isso. Ele tem a história do Cadillac rosa que ele deu pra mãe. Ele gostava de carro e avião, é isso? Avião teve algumas controvérsias, porque logo no começo da carreira, devido a alguns acidentes que aconteceram, principalmente com Buddy Holly, essas coisas todas. E uma vez ele viajando, teve um problema de uma das turbinas, parece que não funcionou direito. Ele ficou receioso e ele viajava de carro para fazer as coisas. E depois, de repente, acho que o medo passou e ele tinha um avião que hoje está circulando não, está parado num canto. Sim. E depois ele tinha o Hound Dog, que está exposto na Elvis Presley Enterprise, e o Lisa Marie, que é o nome da filha dele. Sim. E que ele foi todo redecorado. É uma casa. Uma casa tem cama de casal, tem de tudo que você possa imaginar. É uma casa. Agora, curioso que, assim, apesar de gostar de avião, o caramba viajava de carro, né? Uma coisa que também... Como ele fez... Armas. Arma sim. Mas uma coisa que eu ia falar é o seguinte... apesar dessa paixão por avião e tudo, ele fez acho que um show que foi um dos primeiros transmitidos pro planeta, não foi? Mas dos Estados Unidos, ele nunca se apresentou lá. Ele foi para a Alemanha servindo exército, mas como artista ele nunca se apresentou. Não. Ele foi para Paris também, visitou Paris, foi no Moulin Rouge, essas coisas todas. Dizem que cantou
mas num grupinho fechado. Sim. Mas não se tem nenhum tipo de registro Não dessa foi nada natureza. profissionalmente. Eu fui lá ver. É. Mas Não, só existem 2 shows dele no Canadá na década de 50. na década de 50. 2 sim. shows. Foi, acho que em Ottawa, se não estiver enganado. E Vancouver. Né? Ele já era conhecido, já era conhecido. Mas fora isso ali, Fora da isso. América do Norte ali, Não, esquece. nem pro México ele foi. Nem pro México. Nem pro México ele foi. Isso é uma coisa interessante. Vocês falaram do filme que vocês nem gostam, né? Que é o... Como é que é o nome do filme? O Elvis, né? Que tá na Netflix, é isso? É o de 22. É o de 22 que conta sobre a ótica do... Coronel. Que é uma figura polêmica também. Ah, não, eu gosto desse filme. Você gosta desse filme? Nossa, gosto. Que é uma figura polêmica também na vida dele, né? Que assim, ó, foi uma relação conturbada de amor e ódio. Como é que Uma foi? relação tóxica, vamos botar assim. Sim. Ele, o coronel, era visionário, mas tinha alguns poréns. Entendeu? O Rodeja até gosta do parque. Eu tenho as minhas restrições com relação ao parque. Vamos ver, tem 3 aí. Ele gosta, você não gosta, e você? Você é voto de Minerva. Então, eu tenho, Eu tipo... não gosto do Coronel, não. Então ninguém gosta aqui. Então vamos parar de falar desse filho da... Não, Ele tem, que nem o não, coronel- vamos falar dele. Vamos falar dele. O coronel, ele tem os méritos dele, entendeu? Só que eu acho Ele que... descobriu o Elvis. Ou não? Sim, foi ele que começou a divulgar regionalmente Elvis até chegar a nível nacional. Ele foi o primeiro, ele foi o cara. Mas eu tenho uma visão que se, botando a história, botando se quando ele volta do exército ele tivesse trocado de empresário, essa visão dele do cinema, não sei se teria acontecido. Entendi. Entendeu? Talvez ele ficasse só na parte musical. Mas aí tem a... Mas o Elvis como ator, já que a gente teria ficado... o que vocês mais gostam do Elvis? Porque assim, tem a parte do ator, mas ele não seria ator se ele não fosse o Elvis cantor. Sim. A filmografia dele é tão importante assim, ou de repente ele teria até uma projeção maior? Teria filmes que não precisaram ter sido feitos. Vamos colocar assim. Porque... Quais, os por filmes- exemplo? Não, são vários. Tem alguns simplesmente da metade dos anos 64 pra diante. Quase todos os filmes eram o mesmo enredo. Entendi. Eu canto, bato naquela menininha, depois eu vou minha namorada, eu vou bater naquele cara. Todos os filmes ficaram dessa forma. Então se você pegar como atuação, você pode pegar os 4 primeiros, não digo nem tanto Love Me Tender, mas pega o King Road e Los Rock. Somente King Road. Que você vê que o cara, ele tinha... Ele tinha bem. Warden Country, que já é dos anos 60, só que é um filme que não fez sucesso, e ali Elvis se interpreta, só que fez papel sério, nada de... tipo, meio comédia. Só que é um filme que não deu retorno. Então o que acontece? O coronel, a gravadora, tudo mundo souber, a gente precisa de quê? Dinheiro. Então vamos fazer o que dá retorno. Elvis mais canta do que interpreta. Entendi. Entendeu? Só que nessa coisa de ficar cantando, começa a aparecer músicas que não tem qualidade. É mais só para entretenimento. Foi mais assim, vamos aproveitar a figura dele, Isso. né? Que é uma figura icônica, e vamos colocar no cinema, porque o cinema também dá um retorno, mas sem uma preocupação cinematográfica, quer dizer, porque o cara não... E tem músicas que realmente a qualidade não condiz com o talento que é o Elvis. O Elvis dava o máximo. Podia, sei lá, cantar uma canção de Ninar, o Elvis cantando, ele era sério. Sim. Ele era totalmente profissional. É o ofício do cara, né? É o ofício do cara. Ele não tinha aquele... Ele surgiu como cantor, né? Tanto que se você pegar as trilhas sonoras dos anos 60, raramente você ouve ele fazer alguma menção nos anos 70 de alguma música. São pouquíssimas músicas que ele fica cantando nos filmes, nos shows dele na década de 70. Porque ele sabe que a qualidade de alguns filmes ali, ele mesmo assistiu os filmes dele. Pra você ter ideia. Agora, então, essa figura controversa que a gente está falando, do empresário dele, ele aproveitou, né? Ele deu esse boom na carreira, né? E você disse que não gosta dele. Você acha que teria sido melhor? Ele teve, o Aloha, que foi transmitido a nível mundial, sem sair dos Estados Unidos. Foi uma forma de convencer o Elvis, no período, o Elvis não ficar... Porque o Elvis queria sair dos Estados Unidos. Ele queria ir para a Europa, ele queria conhecer o Japão, ele queria conhecer a Austrália. Que é natural da maioria dos artistas. Só que ali foi uma jogada do coronel, tipo, vou fazer uma Aloha, né, que vai ser distribuído a nível mundial, você vai cantar ao vivo para todo mundo. Aí acalmou. Ele teve algumas participações, só que ele chegou uma hora e começou a saturar muito.
E o Elvis não sabia dizer não. Esse era o problema do Elvis. Não sabia dizer não para o empresário. É. Ele tinha uma relação meio que paternal até, não? Não era sei se paternal. chega a ter paternal. E você não gosta dele? Eu tenho minhas restrições com o Coronel. E você gosta dele? Não. Eu você... gosto. Não. Eu acho que ele é importante. Fala suas razões. Eu acho que ele é importante na carreira do Elvis, isso ninguém pode negar. Mas o fato dele deixar o Elvis preso só ao cinema, isso também atrapalhou, né? Meu pai fala que nos anos 70, depois do Aloha, o Silvio Santos estava anunciando que ele ia vir no Brasil. Né? Pois você imagina o Elvis aqui no Brasil? Como seria? O Japão ia dar um caminhão de dinheiro, estava oferecendo um puta do mundo. Para ele ir, Inglaterra, os lugares que ele deixou de ir por conta de Coronel. Tinha que ter se libertado desse cara. Igual o Hilário fala, quando ele volta do exército, tinha que ter dado basta. Ele foi... Foi o primeiro e único empresário dele, né? Sim. Ele foi... ele é importante, né? Isso ninguém pode tirar ele fora da jogada, mas... Foi uma figura tóxica também. O Coronel é o seguinte, ele tem dois lados. O lado bom, né? Que ele ajudou a divulgar no início, ele foi super importante, mas depois não. Ele se apropriou da carreira. Com certeza, é um sanguessuga. Entendi. Agora tem o nosso sujeito oculto que quer fazer uma pergunta, que é o Max Costa. Você ouve, você gosta, que tá aqui atrás, ninguém vai ver. Fala, Max. Então, né, e outra coisa também, pelo comentário dos filmes do Elvis, né? Nessa fase dos filmes do Elvis, o rock também mudou, né? Bastante, né? Nesse contexto, né? O rock já era outro. Mas, porém, por outro lado, nessa fase de filmes do Elvis, então foi criada uma trilha sonora pro filme, correto? Correto. Né? Então, o que acontece? Que trilha sonora que tornaram-se hits também, né? Até que ele salvou o concerto dele de 68, se não me engano, né? Não foram todos que se tornaram hits. Tipo Love Me Tender, já que não foi uma trilha sonora, foi praticamente um single. Foi bem Love New, que seria o segundo filme, a mesma coisa, Jealous Rock, quem criou esses, sim. Aí temos a trilha sonora do G.I. Blues, beleza, que seria só do de pracinha, também saiu bem. Tem o Feitiço Havaiano, que seria o Blue Havaí. Foi, eu acho que, se eu não me engano, do filme mais vendido, se eu não estiver enganado, né? Tem o Celesteiro de Acapulco também, né? Tem o Celesteiro de Acapulco também, foi sucesso. Só que a partir daí, mais para frente, esses filmes começaram a perder. Aí era tipo uma ou duas músicas só se falava da trilha sonora. E tem trilha sonora que fica até esquecida. Esse é o Max, nossa enciclopédia aqui, que a gente traz aqui sempre. Enciclopédia musical. Agora a gente deixou por último o que vai fazer o advogado do diabo, né? Que vai defender o coronel. Não. Na verdade não é defesa. Não é defesa. Não vou defender coronel, mas eu gosto da história como ela é. Se for assim, se for assado, porque não tem como. Ela existe. E eu, por exemplo, que mérito tem o coronel? Ele levou o Elvis para os 4 cantos do mundo através do filme. Depois dos filmes do Elvis, surgiram os clipes. Então, tudo. Eu acho que ele maquinava totalmente, porque era um homem extremamente sagaz, inteligente. E por isso que eu falo assim, se eu achar... Eu considero o Elvis extremamente inteligente, sagaz, muito forte. Por isso eu não acordo com essas coisas, porque senão ele seria um boneco na mão do coronel. E eu acho que ele tinha muita personalidade. Só que também tinha a palavra de um americano sulista. Fez um contrato, ele assinou, ele não saía daqui. Não, eu vou honrar o que eu escrevi. Eu saí de onde eu saí. Por causa dele. Quase sem nada. Foi por causa dele. Então a coisa foi levando. Eu acredito também que em determinados momentos o coronel extrapolou.
mas estavam tudo dentro O Elvis deixou também. Era conveniente. estava dentro de um contexto. Estava dentro do Que contexto. eles já tinham. Agora tem aquela história de que, na verdade, ele era ilegal. Alguém comentou isso aí, que ele era ilegal nos Estados Unidos, o coronel, e ele tinha medo de que se ele saísse do país, porque ele teria que acompanhar o Elvis, ele talvez não... Com a grana que ele ganhava, caramba, será que ele acreditava que ele não poderia voltar para os Estados Unidos? Olha, até um dos Beatles também não pôde ficar nos Estados Unidos, né? Se saísse, ele não voltava mais. Por quê? Então que saísse logo daquele país, logo. O Pelé não conseguiu comprar uma casa em Nova York. Então, tem esses preconceitos Sim. de famílias tradicionais que não admitem tal pessoa. Às vezes até por Mas uma... aí o Elvis mesmo podia falar, então beleza, então também sai dessa porra Até aqui. por uma situação assim, vai ficar muita gente na porta da minha casa. Mas eu fico assim, rapaz. É um pouco difícil, mas assim, eu não consigo acreditar nessa história. Eu acho que são narrativas criadas. Por quê? O coronel se casou 2 vezes nos Estados Unidos. Ele serviu os Estados Unidos. Como é que eu vou servir na minha pátria se eu não sou legal? Aonde está a ilegalidade? Como é que eu vou conseguir... É uma coisa estranha, eu estou ilegal aqui, eu não posso sair porque eu não posso voltar porque eu... Mas você serve o exército americano? Não, ganha dinheiro pra caramba, né? E Estados Unidos, desculpa, os Estados Unidos é o país mais capitalista do planeta, o que vale é você ter dinheiro. Pois é. Vamos ser realistas, se você tem grana, nos Estados Unidos é assim, você tem grana, você pode ser preto, você pode ser brasileiro, você pode ser quem for, você se fixa lá. É porque essa história é estranha porque Elvis morreu sem saber que ele estava ilegal. Os próprios... Sem saber que o... Quando estava ilegal. Existe essa história. Existe essa história. Os rapazes da máfia que acompanhavam o Elvis falavam. Nós ficamos sabendo isso depois da morte do Elvis. Nem o Elvis sabia disso aí. E surgiu teorias uns 2010, 2012 que o coronel saiu da Holanda lá porque ele tinha cometido um assassinato. Ele estava sendo procurado por assassinato. Então, Não era verdade. Existe, é o que eu falo. O mundo elvístico é cheio de conspiração. Mas se você é procurado por assassinato, tem um registro disso, não tem como. O cara assassinou quem? Como? Onde? Então, como? Quando? Você tá entendendo? Você é acusado de... É só o livro do Kafka, que é o processo, que o cara é acusado e ele não sabe qual que é o crime. Porque, imagina, eu sou da justiça holandesa. Sim. Eu tenho um foragido da justiça holandesa. O coronel usa o nome dele. Ele usa o nome original dele. Ele não botou Não colocou o nome. Você acha que o cara não está sabendo quem que é o empresário do Elvis Presley? Quer trazer o Elvis Presley pra Holanda. Quem que é o empresário? Fulano de tal. Mas esse cara é procurado. Acho que eles não iam saber disso. Tem gente que está nos Estados Unidos que é procurado aqui, o pessoal sabe. Entendeu? E ao contrário também. Todo mundo sabe, tem Interpol. O cara, mas Interpol não nasceu hoje em dia, né? Não. Agora, você falou um negócio da máfia. Como é que é esse negócio da máfia do Elvis? Que também é uma outra história que tem sobre o... É uma reunião de amigos que eles fizeram na década de 50, né? Foram se aproximando, aí resolveram chamar... Eles batizaram o nome da máfia de Memphis. Eles que batizaram a máfia de Memphis. Seria praticamente o Elvis, né? Que deu esse nome de máfia de Memphis. Tanto que os caras da máfia chamavam ele de chefe. Ele era o boss. Eu não chamava de Elvis, era o chefe. Mas eu quero, era tipo os amigos... Era amigos. As pôneis, não? Não, amigos. Amigos mesmo. Amigos. Não é o pessoal que nem de jogador de futebol que pega aqueles amigos desde a infância, o caramba, e leva pra onde eles vão, que os caras ficam ali só pra... A função deles é... Era amigo que ele foi conhecer no decorrer da vida dele na década de 50. Depois teve outros que ele conheceu na fase do exército. Ele foi juntando pra máfia. Foi juntando. Entendi. E o final de carreira dele? Porque assim, o Elvis, que aí quando o cara morre também tem muitas teorias, né? Que o cara cheirou pra caramba, que o cara fez isso, que o cara fez aquilo. A gente também tava comentando isso. Mas o problema dele ele era viciado em remédio pra dormir, né? Qual que era o problema? Vamos supor assim que ele era... Em doses cavalares e receitado. E o curioso que é o seguinte, né? Passados 40 anos, o Michael Jackson morreu praticamente do... Teve revoltamento de sangue. Parece que a humanidade não aprende com... Eu
sei, talvez o Botei tenha um pensamento diferente. Eu acho que Elvis era um pouco hipocondríaco com alguns remédios, mas ele, na verdade, ele tinha ele já trazia doenças hereditárias dele, genéticas que ele já tinha, entendeu? Então foi só que com o tempo foi se agravando. Ele morreu muito novo, né? 42 anos, 42 né? anos. Tudo bem que várias pessoas morrem até mais cedo, né? Com problemas cardíacos e tudo, né? Mas ele, por exemplo, até por ser karateca, não era também um cara e sedentário e tudo, mas enfim, era outra época, a gente tá falando de 50 anos atrás, né, cara? Meio século, né? O que se sabia em termos de medicina e muita coisa hoje em dia se preconiza você fazer check-up, você já identificar o que você pode, e mesmo assim não se evita mortes prematuras, né? Não. Mas se você... Tem alguns estudos, que não concluídos ainda, mas, por exemplo, a Gladys, mãe do Elvis, morreu bem jovem também. O Elvis morreu jovem. A filha do Elvis morreu jovem. Né? A parte do pai, Não, todos morrem velhos. ele herdou O DNA da mãe Porque, foi se mais não me engano, forte. a parte da mãe, ela é filha de primos de primeiro grau, se eu não estiver enganado. Tem alguma Isso. coisa assim. Como é que é? Eram Primos de primos de primeiro grau. Então toda a parte de doença foi. Tanto a Gladys teve problema no fígado, o primo do Elvis, que é o Billy Smith, que está vivo, ainda tem o mesmo problema no fígado. Foi uma junção de DNA, entendeu? Uma coisa hereditária que foi prolongando. E, assim, o Elvis, embora ele tenha nascido de família protestante, nos anos 70, ao fim da vida dele, ele foi se aproximando um pouco mais de outras tendências de esoterismo. Ele era uma pessoa... Ele acreditava em tudo. Ele acreditava em tudo. Em tudo. Fazia estudos de cabala, né? Essas coisas. Ele acreditava em tudo. Ou não duvidava de nada. Não, ele acreditava em tudo. Acreditava em tudo. Até. Entendi. Então ele não... Assim, a questão dele ser evangélico, né? Que nem sei se é protestante, né? Na verdade era a denominação que se tinha na época. Era mais uma questão de família, né? E depois ele foi buscando novos caminhos. Uma outra coisa que a gente não falou aqui também que era... Existia essa rivalidade mesmo com os Beatles, tinha essa coisa porque os Beatles surgiram como um fenômeno que foi... Assim, o Elvis teve sua importância e tudo, óbvio, né? Influenciou como muitos outros influenciaram, mas acho que o primeiro fenômeno pop mundial talvez tenha sido os Beatles, né? Primeiro é Elvis. Primeiro é o Elvis? Primeiro é Elvis. Ó, polêmica, hein? Ó o corte. É Elvis. Não tem Beatles se não tivesse Elvis. Ah, Não é? tem Stones se não tivesse Elvis. Não tem Zeppelin se não tivesse Elvis. Elvis é o primeiro. E você acha que tá na mesma proporção? Tá, Elvis é o primeiro, aí vem o Beatles. Tanto que o Beatles pega a lacuna do quê? No momento que o Elvis volta do exército e vai pro cinema. Aí ele sai do cenário e fica só no cinema. Aí que o Beatles vem. E rolou um ciúme mesmo? Não se filme Elvis não tinha gravado músicas deles. Elvis gravou Yesterday, gravou Hey Jude, gravou Something, Lady Madonna. E aí... E essa rivalidade. Isso aí é história que é tipo mais um... As narrativas Mas mesmo. antigamente também se criava, por exemplo, aqui no Brasil, tinha as cantoras do rádio que tinham se criava uma rivalidade que não existia... Marlene e Emilinha Borba. na vida real. Também foi muito isso aí, porque como marketing ajudava muito, né? É que nem Beatles e Rolling Stones. Eles se adoram, eles se admiram, mas tinha aquela coisa de que o fã. Ficava defendendo os Beatles, o outro os Rolling Stones, mas era mais ou menos isso aí que rolava na época. Mas não tinha esse negócio de filme, não. Não, e você sabe, nessa situação, eu fico pensando muito em uma outra coisa que nós já discutimos até aqui. Essa situação do Elvis foi nos anos 50. Quando foi a situação dos Beatles? Nos anos 60. Praticamente uma década depois. Sim. Então, o mundo era outro. O raciocínio era outro. Um era pós-guerra, saindo do pós-guerra, né? O outro já no auge da Guerra Fria e Exato. tudo. Tem todas essas coisas, tem uma... E a relação, por exemplo, ele se inspirou, e muita coisa que ele trouxe é da cultura negra americana também, que são as coisas que às vezes o artista enfrenta. Porque ele era branco, disseram que ele pintava o cabelo de preto, né? Porque o cabelo era mais claro, né? E assim,
E o cara admirava aquilo, mas e também era acusado, em vez de ser um cara que estava levando a cultura negra adiante, de ofuscar a cultura negra, mas ele reverenciava, né, esses artistas. Ele sofreu cortes, boicote de gravadoras, de rádios. Tem trechos em filme dos caras falando que Elvis era o filho do diabo. Ele pegava os símbolos dela e quebrava, assim, vários discos do Elvis. Que lá, na época lá... Era uma época de segregação racial ainda nos Estados Unidos. Lá, né? assim, tinha placas. Não podia entrar ninguém com roupa preta. Você vê, era o grau do racismo que havia na região. E é do sul, né? É do sul dos Estados Unidos, né? André, e para essa recusa dos gravadores que eles estão mencionando, quem agradeceu foi a RCA Victor, né? Com certeza, né? Porque não é que é recusa gravadoras, eu falo, quer dizer, na verdade, as rádios boicotaram o Elvis. Elas não queriam tocar a música do Elvis, porque descobriram que ele era um branco. Porque atenção, quando se tocou a primeira vez That's Alright, Mama, em 1954, todo mundo achava que era um negro. Quando eles descobriram que era um branco, quando descobriram que era um branco, aí o mundo veio abaixo. Sim. Tanto que foram buscar, ele estava num cinema lá escondido para ninguém achar ele. O radialista foi lá e localizou ele com uma lanterninha e falou: não, vamos lá pra rádio, eu vou falar aqui, você só não pode falar palavrão. Foi bem no período assim, dos anos 50 até mais dos anos 80, né? As gravadoras elas iam muito atrás disso aí, né? Desses talentos, né? Que o Elvis não é desse mundo, né? E no caso da RCA Victor, assim como outras gravadoras também, né? É porque na época a Sun Phillips, que era a gravadora do Elvis, ela conseguiu um feito. Sun assim. Record. Sun Records, eu tô com o Sun Phillips na cabeça. Sun Phillips era o dono. Eu tô com a Sun Records. Ela vendeu na época $35 mil para a RCA. Isso aí na época era uma fortuna. Sim. Nenhuma gravadora, acho que a Columbia na época também estava interessada, não chegou nem perto. Pô, pra mim, $35 mil é Até hoje. Mas tudo bem, mas pra uma gravadora não é. Mas pra gente é, né? Se alguém quiser doar, eu passo o Pix aí pra alguém doar $35 mil aí pra gente. Boa. Enfim, apesar da gente viver uma época de teorias da conspiração, o Elvis morreu. Morreu já faz, infelizmente, há muito tempo, partiu precocemente, mas deixou todo um legado aí que ainda bem que a gente tá aqui para lembrar, né? E a gente consegue reverenciar. E ano que vem, né? Que ele morreu em 77, 50 anos da morte dele. E já algumas coisas estão acontecendo e vão acontecer, tem toda uma programação para a gente poder lembrar essa data e aí eu queria que vocês falassem um pouco mais do que tem aí programado aí pela frente, tanto agora quanto até o ano que vem. Na verdade, 2012 foi a primeira exposição do Elvis fora dos Estados Unidos que aconteceu aqui no Brasil e foi sucesso total. Agora tem a proposta, né, Hilário? De um retorno. Tem um retorno, vai ter agora para outubro, eles vão trazer novamente o Elvis in Concert, como foi que ocorreu em 2012 e 2013. É uma roupagem nova, eles vão usar, acho que são 35 músicas que eles vão incluir, eles vão usar a imagem do filme Epic, que foram totalmente remasterizadas, e vai ter a presença ilustre do Jerry Schiff, que é o único integrante hoje que está em atividade do Elvis. Da banda dele. Da banda dele, está com 85 anos. Isso vai acontecer quando? Aqui em São Paulo, começa agora em outubro. Em outubro. Aí só que são várias cidades, se não me engano, acho que São Paulo é a segunda, vai ser a primeira cidade vai ser Porto Alegre, depois O acho show que... vai ser dia 23. Então, depois São Paulo, Rio de Janeiro, são 4 capitais só. Aí para janeiro está prevista uma nova exposição com 400 itens aqui em São Paulo. 400 itens que integravam o figurino e... Tudo. Carros, camisas, carteira, todos os itens deles. Claro que algumas pessoas até começam a imaginar alguns itens do Elvis que gostariam que viesse para cá. Mas eu estava discutindo um dia desses, por exemplo, tem o jumpsuit do Aloha. É icônico. Ele não pode sair de Graceland, da Elvis Presley Enterprise, porque, por exemplo, eu junto a vida inteira um dinheiro para ir lá visitar o espaço. Chego lá, eu quero ver... Não, saiu, foi lá para o Brasil. Não, então... Seria como trazer a Mona Lisa para um museu aqui. Exatamente. Exatamente, sabe? Então vem itens que
Alguns deles nunca foram vistos nem nos Estados Unidos, sabe? Então é bem interessante. Sim. É uma coisa que não dá para não ir ver, porque é chance única. Entendi. Mais alguma coisa sobre... Eu essas só torço comemorações? que eles tragam a Sundial, a Jumpsuit Sundial, que seria a última Jumpsuit com o Elvis usou. Porque ela só saiu uma vez de Graceland para ir para Londres. Ficou lá em exibição durante 2 ou 3 meses, depois voltou para Graceland. Então seria muito legal trazer essa Jump aqui pro Brasil, para todo mundo ver, presenciar ela. Vão vir alguns carros. Alguns... O rosa. Cadillac cor-de-rosa não, mas o Cadillac cor-de-rosa, se as pessoas querem ver e não dá para ir para os Estados Unidos, pode ir para Farroupilha, no Stone Hall. Tem uma réplica? Lá ele tem um museu do Elvis. Ele tem uma réplica e o número do chassi é sequencial. Quer dizer, foi feito o que o Elvis comprou e o outro, quem comprou foi o Fabiano Feltrin e está lá exposto. Então ele é igualzinho, porque ele é a sequência. Mais alguma coisa? E aí o ano que vem também vai ter a comemoração de 60 anos da gangue, né? Opa, Vai ser bem legal, um evento que os fãs de Elvis opa. vai ser muito importante. E dia 19 Acidente doméstico. Dia 19 de setembro. vai ter a festa da gangue, De vai em setembro. setembro, né? Vai em setembro, é coisa Vai mais ser no próxima. Mr. Rock, ali na metrô Patriarca, É no Patriarca. Zona Leste. Vai ser bem legal. A gente vai fazer uma em setembro. Dia 19, que dia depois- que vai ser da semana? Sábado. Um sábado. Sábado. Sábado à tarde. Então, O evento começa a partir das 2 e vai até umas 8h30, 9 horas. então já E se... também em novembro faremos outras, né? Novembro, dia 14. Mr. Rock também. E para seguirem vocês, o fã-clube, ou como é que... Já faz a propaganda aí. Fã-clube. Deixa eu ver, agora você não sei. Não tem site, esse pessoal é analógico. Ó, vocês escrevam carta pra caixa postal. Não, Aprenda a escrever carta. A geração aí que não sabe escrever carta, tem um negócio que vocês compram que se chama caneta, que vocês vão lá e pega e escreve. Se não sabe escrever, vocês assistam ao filme Central do Brasil, que tem uma pessoa que escreve lá. Vamos cobrar pra escrever. Esse pessoal não sabe escrever. Não, mas é uma maneira fácil é acessar o Rádio Gang Elvis, tudo junto. É uma rádio que nós temos, toca Elvis 24 horas e lá já tem todas as informações. Tem o site, tem tudo. Rádio Gang Elvis. Ó, o nome tá aqui, ó. O Léo vai colocar aqui. Se não tiver, Léo, coloca aqui, porque senão fodeu. Tá, Gang Elvis. Rádio Gang Elvis. Aí tem mais informações sobre Elvis. Se você não conhece, conheça, seu arrombado. Vale a pena, tá bom? Então vamos acabar por aqui. Obrigado pela Eu é que agradeço. presença de vocês. Valeu mesmo. Valeu. E até o próximo. E viva Elvis. Viva Elvis e vai Corinthians, né? E até o próximo Viva Elvis. podcast. Viva Elvis. Não.